da referência do governo. Então, chegou um momento que, por exemplo, todo mundo queria trabalhar dentro do programa. Então, por exemplo, começou a ter uma discussão de fazer escola em autogestão, né? Começou a ter um programa de cultura. Não, hoje, de cultura o sinônimo do governo Erundina ainda é esse, mutirão, né? Você lembra, assim? Aliás, até eu que era muito pequeno, o que teve na Erundina? Mutirão. E essa história que eu te contei é a história incrível que gerou os mutirões. Foi, né? E assim, você vê, por exemplo, a Hermínia no começo, ela era resistente ao negócio do mutirão. Aliás, ela antes, por que o movimento não queria a Hermínia, secretária, queria o Miguel Reis? Miguel Reis era o cara que trabalhava com eles lá e tal, mas eu não queria a Hermínia, porque a Hermínia tinha dado uma entrevista e tinha falado, a Hermínia nessa época estava muito ligada à ideia de construção em massa, de habitação, com processos industrializados e tal. Ela tinha até uma certa razão que para produzir habitação no tamanho das necessidades você precisava disso. Só que essa ideia é uma ideia ligada à ideia de um Estado grande, forte, né? E ela fez críticas aos mutirões, né? E aí então o pessoal não queria, achava que a Hermínia não... E aí quando eu comecei a falar que ia fazer mutirão e tal, a Hermínia falou, você pegar o plano de habitação da Erundina, que foi logo no comecinho, no primeiro mês foi feito, que eu falei, nós vamos fazer experiência de autogestão, etc. A Hermínia falou, não, então tem que ser uma experiência piloto para ver o que dá, não sei o que, não sei o que. E aí entrou lá que iam fazer 3 experiências piloto, 3 projetos de autogestão. Bom, e aí, o que acontecia? À medida que... E a aprovação desses mutirões tinham que passar pelo Conselho do FUNAPS. E ela participava do Conselho do FUNAPS. Mas ela estava muito preocupada, na época, com os problemas que tinham na Coab, no APROV, tinha muitos problemas na secretaria, né? Então, e eu estava tocando o AB, eu tocava, né? Aí começou a aparecer convênio para assinar, certo? Do mutirão. Aí quando eu estava lá pelo 10º, ela virou para mim e falou, nós não falamos que vamos fazer 3? Aí eu falei, menina, mas é que, tem muita demanda, tem que fazer, tá dando certo e tal. Aí nós fomos, né? Aí foi ampliando, e aí virou uma referência, mas era assim, vamos dizer assim, eu era muito moleque na época, que é muito moleque. Não, tão moleque assim, mas eu nunca tinha sido... Assim, eu não estava assim, provavelmente hoje, nas outras administrações, todo mundo fica morrendo de medo de ter processo e tal. Lá a gente fala assim, se a gente tiver coragem para fazer, tem que tocar. Porque era assim, você repassava recurso para... entidades. Só de construção de unidades novas, foram 82 convênios que nós assinamos. Eram entidades formadas por liderança de movimento que na época eram muito menos preparadas do que hoje. E nós evitamos, uma outra coisa que deturpou depois, nós evitamos fazer convênio com os movimentos propriamente ditos, os grandes. Era mais para o pessoal da... Não, era assim, a gente criou a ideia da entidade mãe e da filhote. Então o movimento de moradia da região da Leste 1, né, era um movimento. Ele criava os grupos de base. Aí o grupo de base definiam os moradores que formavam uma nova associação com outros CNPJ e o convênio era assinado com os futuros moradores, porque a questão toda era a seguinte, eu não queria uma entidade organizadora que retendo dinheiro, que recebesse todo o dinheiro para fazer. Eu queria uma entidade que era formada por quem ia morar, porque aquelas pessoas recebiam e eles recebiam como um financiamento para produzir a casa. Então, claro que era coletivamente, que o recurso era passado coletivamente. Então, esse era o salto que a gente pretendia dar da autoconstrução para o mutirão e do mutirão para a autogestão, que está na minha tese de mestrado. Né? A Minha Casa Minha Vida é bem diferente. A casa já pronta, aí você financia. É um empreendimento... Não, Minha Casa Minha Vida geral é totalmente diferente. Agora entidades é um pouco... mas ele vem nessa herança. Tá. Ele vem nessa herança. Então... Mas é isso. Mas aí para concluir então, porque a minha tese ela quer justamente atrás dessas raízes do socialismo democrático, que é o artigo 1º do nosso estatuto. Na sua cabeça diz que o que você entende por socialismo é um pouco diferente, enfim, dessas concepções. Tá frio.
sobretudo da experiência real e tudo mais. Mas na sua cabeça, esses processos que você desenvolveu e que, enfim, podem, inclusive, se aperfeiçoar, tem alguma coisa de socialismo? Autogestão? Tem tudo de socialismo. Tem tudo de socialismo. Essa experiência é uma experiência autogestionária que, no limite, assim, muito... quer dizer, a ideia que estava por detrás disso era a ideia de você criar territórios... Quer dizer, quando eu escrevo territórios de utopia, ela vai um pouco na linha do socialismo utópico, né? Que era você criar uma comunidade que se autogerenciava, se auto-administrava. O Singer era secretário da Erundina também, né? Era. Vocês conversavam sobre... Conversavam um pouco. Ele gostava muito. A ideia dele é assim, o socialismo vai sendo criando economicamente as suas bases cooperativas. Nessa época ele não estava tão ligado nisso. Ele pegou sua tese. Não. Ele sempre foi um socialista utópico. né? Mas ele estava... Só que ele, por exemplo, eu tive muito apoio. Tive muito apoio do Amir, tive muito apoio do Singer, tive muito apoio da Raquel, que era diretora de planejamento, né, da Secretaria do Singer. Tive apoio do Zé Eduardo, das brigas, que teve algumas brigas com o Hélio Bicudo, por exemplo, para assinar os convênios. Os convênios de assessoria jurídica, não falei muito aqui, antes de existir defensoria, certo? Eles eram também convênio com entidades de direitos humanos para prestar assessoria jurídica na área da habitação. Então tinham várias entidades de assessoria jurídica em toda a cidade que faziam serviço de assessoria jurídica gratuita em questões de habitação, despejo, reintegração de posse, né? E o Hélio Bicudo, que era secretário jurídico, era contra. Foi contra, né? E aí ele levou isso para a Erundina. A Erundina, no dia que eu ia assinar isso, a Erundina chamou lá, teve uma reunião, eu, Erundina, o Zé Eduardo e o Hélio Bicudo. E aí o Hélio Bicudo falou que aquilo não podia, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Zé Eduardo bancou e a Erundina falou, não pode fazer. Depois eu tive um processo por causa disso também, né? Mas olha, aí, então deixa eu te falar, tinha muito a ver a ideia a ideia que você vai precisar pegar a minha tese de mestrado para assim, um pouco, ainda era muito embrionário né, lá. Mas aí a ideia era que você tivesse ali a escola, o posto de saúde e que aquela associação comunitária administrasse aquele lugar. E que se criasse a partir dos projetos de habitação núcleos organizados da sociedade, pela base, que tivesse um papel decisivo no processo de organização. É claro que isso era muito embrionário, não era uma teoria geral, né? Mas ela bebia muito me fez lembrar, você foi para Cuba, você conheceu os CDRs, né? Sim. É um pouco diferente, mas tem essa dinâmica comunitária, né? Um pouco disso, herdava um pouco do programa em Portugal, depois da Revolução dos Cravos. Tinha muito a ver com as cooperativas de ajuda mútua do Uruguai, né? Então tem um pouco essas experiências de cooperativas. E ainda tem espaço para o PT ter esses novos projetos? Hoje, isso querendo ou não, o PT hoje fala disso. Ontem nessa discussão de centro, todo mundo falava de autogestão lá, né? Agora, o problema é o seguinte, aí, só para finalizar, é o seguinte, o governo Erundina foi um governo muito autêntico. E acho que não é porque tinha Paulo Freire, porque tinha grandes nomes e tal. Tinha grandes nomes, mas não é isso que era o mais decisivo. É porque Erundina tinha 3 coisas muito importantes. Primeiro, Erundina não fazia negócio com empreiteira e com empresa. Segundo, Erundina valorizava a participação popular. Certo? Terceiro, Erundina era corajosa. Certo? Mas ainda tem, a Erundina não está mais no PT, mas ainda existe esses princípios dentro do partido? Esses princípios... Para acabar, o PT é socialista ainda? Aí é o seguinte, não sei, eu acho que não.